Você já se perguntou por que algumas mulheres parecem se comunicar mais com o corpo do que com palavras? Ou melhor, será que você consegue identificar os sinais silenciosos de desejo que uma mulher dá, mesmo sem dizer uma única frase? A verdade é que, enquanto muitos homens ainda perdem tempo tentando decifrar mensagens de texto, as mulheres já estão se entregando fisicamente. E você nem percebeu. Hoje a gente vai falar sem censura sobre as 3 partes do corpo que uma mulher quase sempre vai expor, destacar ou movimentar quando está interessada em você. Não tem mistério. São gestos, olhares e posturas que passam despercebidos para a maioria dos homens, mas que revelam tudo para quem sabe observar. Se você dominar essas 3 linguagens, vai enxergar além das palavras e saber exatamente quando agir. Se existe uma parte do corpo que denuncia o interesse de uma mulher, são os olhos. Eles falam, mesmo quando ela não diz nada. Quando uma mulher está atraída, o olhar dela muda. E não é discreto. Pode parecer sutil, mas há um brilho, uma fixação, uma intensidade que você só percebe quando presta atenção. E o mais curioso, muitas vezes ela nem percebe o que está fazendo. O primeiro sinal clássico é o olhar prolongado com microexpressões. Não é aquele olhar rápido e neutro, típico de interações sociais. É um olhar que dura 1 segundo a mais do que deveria, acompanhado de um leve sorriso ou de uma elevação nas sobrancelhas. Esse tipo de olhar é quase um convite silencioso. Estou te notando não verbal. Depois vem o chamado olhar magnético. Ele acontece quando os olhos dela buscam os seus com frequência, mesmo que ela tente disfarçar. Ela olha, desvia, volta a olhar. É como se o corpo dela estivesse tentando esconder, mas os olhos não colaboram. Esse olhar transmite curiosidade, validação e desejo, tudo ao mesmo tempo. Outro comportamento comum é o olhar lateral com cabeça inclinada. É aquele momento em que ela te observa de canto de olho, com a cabeça levemente inclinada. Isso demonstra vulnerabilidade e charme. Essa postura tem origem ancestral. É um gesto inconsciente que indica atenção, submissão leve e interesse afetivo. Existe ainda o famoso olhar de validação. É quando ela te observa logo após você fazer algo marcante, como contar uma piada, tomar uma decisão ou interagir com alguém. Ela te olha como quem avalia, admira ou confirma algo. Esse tipo de olhar indica que ela está tentando entender se você é um homem de valor aos olhos dela. As mãos são mensageiras silenciosas do desejo. Quando uma mulher está interessada, o corpo dela começa a agir antes mesmo que a mente racional perceba. E os gestos mais reveladores quase sempre vêm das mãos, principalmente quando ela não sabe o que fazer com elas perto de você. Agitação, toques e gestos suaves são códigos que você precisa aprender a decifrar. Um dos sinais mais fortes é o ato de tocar o próprio corpo. Isso inclui mexer nos cabelos, alisar a roupa, encostar nos lábios ou no pescoço. Esses gestos são instintivos e carregados de sensualidade. Quando ela passa a mão nos cabelos de forma lenta, especialmente olhando para você, isso é mais do que vaidade. É uma tentativa inconsciente de atrair sua atenção. O pescoço é outra zona crítica. Quando ela toca ou expõe essa região, está mostrando vulnerabilidade. Tocar o pescoço enquanto conversa com você pode parecer um gesto inocente, mas é um dos sinais mais femininos de entrega emocional e sexual. É como se ela estivesse dizendo, sem palavras, estou aberta à sua energia. Outro gesto revelador é mexer nos lábios ou objetos ao redor. Ela passa os dedos na borda do copo, brinca com um guardanapo ou toca sutilmente os próprios lábios.
Esse comportamento tem ligação direta com ansiedade sexual e tentativa de flertar de forma não verbal. É o tipo de gesto que denuncia quando a tensão no ar começa a aumentar. Agora preste atenção nos toques acidentais em você. Um leve esbarrão, um toque no braço ao rir de algo que você disse, ou até um simples encostar de ombros. Esses toques são testes. Ela está sondando sua reação, vendo se você responde. E se você não reage ou não percebe, ela pode recuar. Por isso, saber reconhecer esses momentos é crucial. Por fim, observe se as mãos dela estão inquietas perto de você. Quanto mais ela se move, mais está tentando controlar a excitação interna. Mãos que se mexem demais, ajeitam coisas ou tocam o cabelo constantemente, revelam nervosismo positivo. Ou seja, ela se importa com o que você pensa, porque você já mexeu com ela emocionalmente. Enquanto muitos homens ficam hipnotizados por olhos ou sorrisos, a parte mais negligenciada do corpo feminino também revela segredos profundos: pernas e pés. A linguagem corporal dessas áreas é mais sutil, mas extremamente sincera. Por quê? Porque são menos controladas de forma consciente, ou seja, entregam o que ela realmente está sentindo. O primeiro sinal está nas pernas cruzadas ou descruzadas. Quando uma mulher cruza as pernas na sua direção, ou melhor, te deixa ver esse movimento de forma deliberada. É um convite não verbal. Mas quando elas cruzam de forma fechada, viradas para o lado oposto, é um sinal claro de desinteresse ou proteção. A posição das pernas funciona como um mapa emocional do conforto. Outro detalhe crucial: o movimento das pernas durante a conversa. Se ela balança as pernas de forma suave, alterna posições ou muda de postura com frequência, isso pode significar excitação, nervosismo ou desejo. Já pernas imóveis ou rígidas demais indicam desconexão emocional. E sim, isso pode mudar ao longo da conversa, dependendo da sua abordagem. Mas o maior segredo está nos pés. Sim, os pés. A maioria dos homens ignora esse detalhe, mas a direção para onde os pés dela apontam diz muito. Se os pés estão virados para você, mesmo que o corpo esteja inclinado para outro lado, isso mostra que a atenção dela está em você. Se estão apontando para a saída ou para outra pessoa, isso fala mais alto que qualquer sorriso. Além disso, quando uma mulher encosta ou roça levemente as pernas em você, especialmente em situações onde há espaço suficiente para evitar o contato, é um dos sinais mais claros de aproximação intencional. Esse tipo de toque acidental é mais comum do que se imagina e quase sempre é um teste de receptividade. E nunca subestime o modo como ela senta e se posiciona perto de você. Mulheres interessadas tendem a alinhar o corpo inteiro com o seu, e isso inclui pernas e pés. Se ela cruza as pernas e aponta o joelho na sua direção, é sinal de foco. Se ela está completamente de lado ou se afasta, é sinal de fuga. O corpo fala, e os pés, talvez, falem mais alto que os olhos. No fim das contas, você não precisa ser um expert em psicologia para entender quando uma mulher está interessada. Você só precisa observar. O corpo dela já está te contando tudo. Pelos olhos que te procuram, pelas mãos que não param quietas, pelas pernas e pés que se alinham com o seu. É como se ela estivesse te entregando o mapa da atração. Mas você segue olhando para o chão. A maioria dos homens erra feio ao esperar sinais diretos, mensagens óbvias ou confissões explícitas. Mas o desejo feminino raramente é direto. Ele é velado, gestual, disfarçado. Só que quando você aprende a ler essas pistas, o jogo muda completamente. Você para de correr atrás e começa a atrair sem esforço. Lembre-se, o corpo nunca mente. E quem aprende a escutar o não verbal
domina o que os outros ignoram.